Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 ao verso 47. Você tem uma descrição aqui da conhecida igreja primitiva. Nós temos, na verdade, a primeira igreja a ser formada, vamos dizer assim. No Novo Testamento, igreja como uma comunidade, como um grupo uma reunião de pessoas que temem a Deus, que creem em Deus, que servem a Deus, que querem estar juntas, se alegrar, chorar juntos, porque isso é igreja, gente. Igreja não é prédio. Igreja não é uma instituição, uma denominação, uma bandeira lá na porta, uma placa. Isso não é igreja, gente. Igreja são pessoas que têm Deus no coração. E essas pessoas se atraem. Quem tem Deus no coração é atraído por outro que também tem Deus no coração. E quando eles estão juntos, Deus move as coisas e Deus quer fazer coisas. Isso é igreja. A gente adora junto, a gente ora junto, e há promessas para aqueles que estão assim. A Bíblia chega a dizer que, passagem muito conhecida, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Eu estarei no meio deles. Isso é igreja, gente. É quando algumas pessoas que têm Deus no coração se reúnem em nome de Jesus, em torno de Jesus, e Jesus vai estar lá. Isso é igreja. É claro que com o tempo vai crescendo e é necessário de algum tipo de organização. Essa campanha anti-religião, anti-instituição, não funciona. Eu já vi muita gente falar assim: não, eu adoro a Deus, mas não gosto da igreja. Não gosto da igreja. Não tem como. Quando eu vou nos meus pequenos grupos, eu já vou dar entrada no texto, uma introdução. Quando eu estou nos meus pequenos grupos, conversando sobre a palavra de Deus, e eu já vi pessoas falarem isso: não, eu não quero ir para a igreja não. Eu gosto disso aqui, sentar, ler a Bíblia. Mas depois que vira igreja, estraga. Falei, não tem como. Aí eu falei assim: estamos reunidos nós aqui, tinha lá umas 7 pessoas, 6 pessoas, na sala, numa casa. Ninguém era da igreja lá. Se o negócio for bom, vai crescer. Eu falei assim: se for ruim, vai morrer. Se for bom o encontro, se for um ambiente legal, se a mensagem tocar no coração, amanhã, quando você estiver lá no seu trabalho, você vai compartilhar com um amigo seu do trabalho. Rapaz, olha, eu estou tendo uma reunião lá na casa de um amigo meu, a gente está lendo a Bíblia, orando junto, está sendo muito bom. Aí seu amigo vai vir. Aí o outro que está ali vai chamar um parente também dele. O outro vai chamar uma pessoa que estuda na faculdade, na escola, lá no colégio com ele. Aí amanhã já não vai ter mais 7, vai ter 10. Na outra semana vai ter 15. Se for bom, cresce. Se Deus estiver lá, a reunião foi legal, vai crescer. Daqui a pouco nós estamos reunidos aqui com 30 pessoas, não cabe mais na sala. E o que a gente faz? Aí um falou assim: vai ter que alugar um local. Eu falei: pronto, já está alugando o local. Mas vai alugar em nome de quem? Você percebe que a coisa vai crescendo? Você tem que se estruturar. Aí quando a gente aluga um local, eu falei: quanto custa para alugar um local? Vai pagar lá, um lugar pequenininho, que não seja com boa localização, uns R$800. Você paga quinhentão aí, um salãozinho, muito mais que isso até, estou chutando baixo. Milão. Tem 30 reunidos, Milão, vão ter que rachar. Mas vai ter que ter alguém para colher esse dinheiro e pagar a conta, então elege um tesoureiro. Aí daqui a pouco você fala assim: mas vai tocar alguma coisa. Então chama uns 2 lá para tocar, reúne e começa a tocar. Aí, quem que vai abrir, vai fechar, vai cuidar, tem que fazer uns diáconos, tem que eleger os diáconos. Não tem como, gente. Eu falei: pessoal, a igreja vai surgir naturalmente. A igreja começou aqui, como a gente vai ler agora. O pessoal se reuniu em torno da palavra de Deus. Tem que haver comunhão em torno da palavra, amor, Deus no coração. Mas começa a crescer, não tem jeito, tem que ter um mínimo de organização, tem que ter um mínimo de estrutura, vira uma igreja, não tem como.
Porque depois vai ter um grupo reunido ali, aí tem um outro grupo lá, aí fala assim, ó, vou visitar o grupo que está frequentando aquele bairro ali, mas qual grupo? Tem 3 ali. Ah, dá um nome então. Ah, que nome que a gente vai dar? Aí dá um nome. Ah, mas para saber onde é, põe uma placa. Não tem como, gente. Vai virar igreja. Não tem como. Então, essa campanha anti-igreja, isso é ridículo. É patético. Só não vai virar igreja se for ruim. Vai ficar aquela meia dúzia ali, né? Ali reunida a vida toda. É tão ruim que ninguém tem coragem de convidar um amigo para ir lá assistir, para ouvir, para participar, então morre. Mas se for bom, cresce e vira igreja. Então não tem como. Então, o mais importante, por outro lado, essa questão de organização, estrutura, ela é inevitável. Só que a gente tem que tomar cuidado para que isso não substitua o essencial da igreja. São pessoas que têm Deus no coração, que querem estar reunidas e querem juntos louvar a Deus e servir a Deus e falar de Deus para outras pessoas, e a coisa vai acontecer. Então a estrutura organizada não pode substituir isso, e também ela não pode sobrepor, a ponto de que tem gente que idolatra a estrutura, a denominação, a história, a instituição, e é uma coisa doente. Então essas pessoas não se converteram a Deus nem a Cristo. A gente sabe que isso acontece muito. Pessoas que brigam por questões internas de igreja, cargo, aquela vaidade, aquela coisa. Tem gente que briga porque o pastor tem que usar aquela roupa, liturgia. Claro que tem um aspecto da liturgia que a Bíblia orienta, mas tem coisa que é cultural, gente. Então, tem gente que idolatra a instituição, a história, fica preso àquela coisa da época, 100 anos atrás, as igrejas reuniam assim, a música era aquela música, está idolatrando a instituição. Tem gente que se converteu não a Cristo, se converteu a igrejas, a denominações e religiões. Não tem, nem precisa ter Deus no coração, o negócio é a igreja. Só se fala da igreja, da instituição, tudo gira em torno disso. Então a gente precisa achar um equilíbrio. Então eu não sou desses que faz campanha anti-instituição, anti-igreja, porque não tem como. Se for bom, se crescer, vai ter que ter uma estrutura. Vai ter que ter alguém para cuidar de cada área do trabalho, vai ter que ter alguém para cuidar das crianças. Eu até brinquei no dia, falei, escuta, aí que você começa a trazer seu filho, quem que vai ficar com os filhos? Começa a ficar 6 moleques subindo aqui no sofá, e o pastor falando, e o outro lendo, e o outro, não dá. Aí já vai separar um grupo, aí, departamento infantil. A igreja se constrói, não tem como. Então a gente não pode idolatrar a instituição, igreja, denominação, essa organização, mas não pode também abominar isso, porque isso vai ser necessário. Então, na verdade, eu creio que essa organização que a gente cria aqui, que precisa, gente, precisa de um tesoureiro. Cadê o tesoureiro? Não está aqui agora, ele está contando as coisas, porque amanhã tem que pagar a conta. Paga a conta de luz, energia, arzinho gelado, aí tá bom, né? Mas vai ver a conta. Alguém tem que pagar. Essa internet que está transmitida, tem gente ouvindo lá, ó, os irmãos que estão ouvindo, ó, a gente na internet, no final do mês tem que pagar lá. A net corta se não pagar, né? Então tudo tem que pagar, tudo tem que fazer, tudo tem que arrumar. Alguém tem que estar cuidando. Mas isso, gente, não pode jamais sufocar o que é verdadeiramente igreja. E eu acredito que no ano de 2016, né, a gente já pode começar pensando nisso. Então, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Atos, porque você tem aqui a descrição, como eu disse, da primeira igreja. Não havia placa na porta, não havia um prédio, não tinha banco, não tinha ar-condicionado, não tinha tesoureiro, organização desse nível. Um mínimo de estrutura tinha que ter, gente. Mas a gente vê alguns sinais, vamos dizer assim, algumas características que nós devemos cultivar, e tem que existir em qualquer denominação, em qualquer instituição, tem que ter. Se não tiver isso, está errado. Estamos idolatrando coisas que Deus não quer. Porque um dia lá no céu, gente, não adianta você chegar lá e dizer assim, não, eu sou presbiteriano, frequentei a igreja de Vila Alpes, fui batizado lá, pastor Edgar, era membro lá no hall. Irmão, a Bíblia diz, se você não tiver escrito no livro da vida, está fora.
A porta vai fechar, vai bater na cara. Bum! Pode ter sido membro de onde foi, dei dízimo 50 anos, pode ter tudo. A Bíblia diz, quem não estiver escrito no livro da vida. Então, igreja é uma reunião de pessoas que têm Deus no coração, que o nome estão escritos no livro da vida, e que vão evidenciar aqui nesse mundo que de fato isso é verdade. Porque também a turma fala assim, ó, já sou membro lá daquela igreja, já batizei, coloquei meu nome no rol, pronto, agora eu vou tocar minha vida. Não, uma coisa não exclui a outra. Essa primeira igreja aqui era uma igreja de pessoas que foram tocadas por Deus, que queriam servir a Deus, estavam juntos, aprenderam a viver junto, que não é fácil. E nós temos um desafio muito grande aqui, como essa igreja Presbiteriana Filápis, que é uma igreja que está sempre com gente nova chegando, é uma igreja jovem, né? É uma igreja que não quer se engessar na estrutura, mas também não vai abominar a estrutura, porque precisa dela, tem jeito, a gente precisa dessa estrutura, mas a gente não quer que isso sufoque a gente. Se um dia o pastor vier de terno, se não vier, se vier de gravata, se não vier de gravata, sabe essas coisas assim? Se um dia a liturgia mudar, não cantar aquela música que há 100 anos canta, e passar a cantar outra, sabe essas coisas? Não posso sufocar, a gente tem que pegar a essência. E essa igreja, para mim, é o maior retrato que nós temos na Bíblia, daquilo que é a essência numa igreja, aquilo que verdadeiramente é a igreja. Então vamos ler lá, ó, Atos 2, 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí, ó, 4 características já interessantes aí, ó. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, isso aqui é a fotografia da primeira igreja, nos moldes aqui do Novo Testamento, cristã, após o nosso Senhor Jesus ter cumprido a sua missão. É normal, viu, irmão? A igreja que tem criança chora, não é benção, não tem problema. Eu vou ficar muito triste quando não ouvir choro uma de criança na igreja, é benção. Vai lá falar, dá uma aguinha para ela, volta, é uma benção. Normal, não se constranja não. Todo mundo aqui já teve bebê em casa, sabe como que é, né? Uma benção. Então, gente, aqui você tem uma fotografia. Jesus já tinha cumprido a missão, o Espírito Santo já tinha sido derramado. Lê no verso de número 1 do capítulo 2, aí abre, está com a Bíblia aberta, volta um pouquinho aí, ó. Derramamento do Espírito Santo, já aconteceu. Tem que se situar na história onde nós estamos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igreja reunida, o povo de Deus. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Um pouquinho para frente, verso 4, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. Então você tem aqui uma característica importante, capítulo 2 vai dar essa descrição desse grupo. Eles estavam reunidos aguardando o Pentecostes. O Pentecostes, um evento profetizado
desde os tempos antigos, no Antigo Testamento, pelos profetas, que o Espírito Santo seria derramado. Ele está cumprindo aqui um evento da igreja que já foi, na verdade, se a gente pensar, é uma sequência. Você tem o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, vai contando, ó. Nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, aí vai ter a ascensão, e ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E por fim, o derramamento do Espírito Santo. Pronto. Isso aqui você fechou um ciclo histórico. Então, enchimento do Espírito Santo todo mundo tem que ter, tem que buscar. Agora, isso aqui que aconteceu em Pentecostes é único. Porque nasceu Cristo, morreu, ressuscitou, foi para o céu, desceu o Espírito Santo. A igreja, primeiro grupo, cheio de Deus no coração, gente reunida. E agora, eles saem na rua, testemunhando. Primeira pregação, capítulo 2 ainda, vai lá no verso 37, você vai ver o apóstolo Pedro falando do amor de Deus para as pessoas, olha lá, ouvindo eles estas coisas, as pessoas ouviram a mensagem que aquele grupo, representado agora por Pedro, tinha, a igreja, a primeira igreja, compungiu o coração e perguntaram a Pedro, os irmãos, que faremos, irmãos? Verso 38, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, perdão dos pecados, né? E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Verso 31 vai mostrar quantas pessoas ouviram e foram tocadas por Deus. Quantas? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Coisa extraordinária, gente. Então você tinha, lá no verso 1, eles estavam todos reunidos, o Espírito Santo derramado, eles saem dali pregando, falando do amor de Deus, muita gente se converte, começam a formar grupos, comunidades reunidas, ouvindo a palavra, o amor de Deus, e aí no verso 42 vai dar uma descrição, como que vivia esse grupo aí, essa primeira igreja, essas primeiras pessoas que se converteram. Então, a primeira característica que você tem, eram pessoas tocadas pelo amor de Deus, né? Se sentiam atraídas umas pelas outras, queriam estar junto, compartilhando as coisas de Deus, se colocando nas mãos de Deus, mas a Bíblia vai dar algumas características. Primeira característica, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse termo perseverança já é um sinal importante para a gente. Se a gente quer realmente, como igreja, como família, que cada um aqui representa uma família, o que Deus espera da gente? Se eu me perguntar assim, uma característica que você mais desejaria que as famílias tivessem, eu vou falar, é a mais difícil nos dias de hoje, perseverança. Porque a turma começa bem o ano, né? Todo mundo começa o ano fazendo voto, promessa, né? Vou beber menos, não é assim, não. Vou comer menos. Até o carnaval, né? Essa promessa dura, até o carnaval, esse ano mais cedo. Todo mundo faz promessa. Todo mundo faz essa virada de ano, todo mundo idealiza, às vezes não fala publicamente, né? Falar menos mal das pessoas, comer menos, beber menos, né? Eu vou mais na igreja, né? Faltando muito da igreja. Vou me consagrar mais, participar dos trabalhos, né? Vou ser mais fiel a Deus. A palavra perseverança, gente, significa constância, persistência. Transmite a ideia de você aderir a alguma coisa, ser fiel a alguma coisa, ligar-se a alguma coisa, e também devotar-se, ser devoto. Essa é a ideia. Ser perseverante, ser constante, não desistir. No caso, a primeira perseverança era na doutrina, ou seja, na palavra. Porque a palavra representa o que Deus quer para a minha vida.
Gente, não adianta você decorar um monte de coisa da Bíblia. Não é isso que Deus espera da gente, que todo mundo vire teólogo, que saiba tudo de cabeça. Ninguém sabe, nem eu sei. Pergunta às vezes, onde está tal passagem da Bíblia? Nem eu sei. Isso aqui não é um livro para a gente decorar, entende? É um livro para a gente ouvir, porque é a voz de Deus. Na verdade, a maior preocupação de Deus, e do texto aqui, que me chama a atenção daquela igreja, eram pessoas que estavam preocupadas com a vontade de Deus, que colocavam a vontade de Deus, a orientação de Deus em primeiro lugar, porque todo mundo já tem uma ideia do que quer fazer com a vida, todo mundo já tem uma coisa, mas peraí, será que Deus quer isso para mim? Então perseverar na doutrina é saber o seguinte, mas é isso que Deus quer da gente? Eu, como membro de uma igreja, como um pai de família, como uma mãe, como um filho, quer alguma coisa da gente, não é? Todo mundo quer. Na nossa família tem alguém, as pessoas criam expectativas a nosso respeito, as pessoas criam expectativas. A grande pergunta não é o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, nem o que eu vou dizer. Todo mundo quer começar o ano ouvindo bons conselhos, né? Vamos renovar as coisas, mas começa por onde é mais importante. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim no ano de 2016? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Evidente que há coisas que não estão reveladas aqui. Deus não vai, você não vai procurar lá na Bíblia, deixa eu ver o que ele fala, pastor de Gar, põe no busca lá, pastor de Gar, não vai ter. Orientar, esse próprio texto que nós lemos já tem. Pessoas que perseveravam, ouvido atento, orientação de Deus. E 16, os meus ouvidos estarão abertos, que vem de Deus, ou de outro lugar, de outra fonte, que o mundo vai me falar. Durante todo esse ano, eu vou ouvir o mundo falando comigo. Pessoas às vezes que podem estar mal intencionadas, vindo falar com cada um de nós. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos ser perseverantes em ouvir a Deus, doutrina de Deus, palavra de Deus, orientação de Deus, vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer da minha vida. O que Deus quer de mim como um pai de família, o que Deus quer de mim, repito, como uma mãe, ou como um filho, como um jovem que está aí. O jovem vive um dilema, não é fácil, né, jovem? Eu já passei essa fase. Quantos jovens temos aqui, ó? Tem um grupinho aí, né? Brian, Jennifer, Raul, quem mais? Lívia, Samuel. Ricardo não é mais jovem não, Ricardo, você já não está velho já, né? Tem mais jovem, hein? Não, você não é mais jovem ainda não, é novinho ainda, né? O mundo vai falar muita coisa para você, jovem. Tem uma outra jovem ali, visitante, seja bem-vinda, viu? A Joyce também não é mais jovem, né, Joyce? Já passou essa fase, né? A mãe de 2 filhos, já. O Alex também não é mais jovem não, né, Alex? Já passou essa fase, né, já. O mundo vai mostrar muitas coisas para você, jovem. Você vai ouvir muitas vozes em 2016. Muitos convites, né? Muitas oportunidades vão surgir em 2016. Se vai. De todas as formas vai chegar para você muitas vozes. E eu vou dizer para você, jovem, você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai ouvir a Deus, que Deus tem para a sua vida, e Deus sempre tem o melhor. Ou você vai ouvir essas vozes que vão vir para você. Então, persevere na palavra de Deus. Se você for uma pessoa que perseverar na palavra de Deus, você vai estar preparada. Primeiro para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Precisa conhecer a palavra. Faça um voto jovem aí, começa com o jovem, para os outros também. Todo domingo de manhã nós temos uma reunião aqui chamada Escola Dominical. Sabia que tem 9 horas uma reunião chamada Jovem? Sabia? Aquele domingão que você está lá, debaixo da coberta, 9h30, assim, ó. Temos uma reunião aqui chamada Escola Dominical. E a palavra de Deus vai estar aberta, vai ter um professor lá preparado para falar alguma coisa para você. Pode ser que Deus tenha alguma mensagem para o seu coração. E você vai ter que escolher se vai ser ouvir a Deus ou você vai ficar na coberta, debaixo do edredom,
Ou assistindo Globo Esporte, que passa domingo de manhã, né? Quem sabe? Quem fica em casa sabe, né? Jovem começa com você, mas não é só o jovem não, os pais também. Ó, e muitos pais não trazem o filho porque quer que ele venha, não vem, filho. Se nós não criarmos esse hábito de trazer a nossa família para a igreja, a família toda, gente. Domingo de manhã nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos todo mundo. Prepara o menino. Sábado à noite separa o sapatinho que vai usar. Quando a gente vai numa festa, a gente separa tudo, né? A roupa, passa a roupa. Essa roupa eu vou usar amanhã. Fala para mim, meninas ali, quando você tiver uma festa no sábado, você vai se preparar para arrumar, vai pensar na roupa que você vai vestir que hora? Um mês antes, não é verdade? Um mês antes, vai chegar para a mãe, para o pai, não tenho roupa, o armário nem fecha, está amarrado, porque não fecha, não tenho roupa para aquela festa, né? A gente, quando é as coisas do mundo, a gente se prepara com antecedência, a gente se organiza, fala, não, vamos lá, vai ser benção. Prepara a roupa, pensa em tudo, convida as amigas, manda mensagem no zap, já saiu de casa, já está indo, está indo. Para ir na igreja, aí a gente na hora, a camisa que estava a semana inteira usando, entendeu? Está suada, se a mulher não trocar, ele já está amarelo aqui assim, sabe? Do jeito que levanta, velho. Jovem, você vai ter que perguntar no ano 2016 se você vai ouvir a Deus ou outras vozes que vão surgir na sua vida. Sábado, domingo eu vou na igreja, se prepara, põe despertador para tocar, separa a roupa, chega em casa, cobra do pai, mãe, nós vamos participar lá daquele comunidade. Primeira, na doutrina dos apóstolos, sendo que os apóstolos falavam em nome de Deus. Então a ideia aqui simplesmente é essa, gente, é você estar aberto, muitas vozes vão surgir, muita orientação, mas esteja aberto para aquilo. A gente sabe que vai haver tempo que as pessoas não vão suportar essa doutrina, diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo. Elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, vão sentir coceira nos ouvidos, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar a fábulas. Isso aí é uma coisa de falar, isso nunca vai acontecer comigo. Isso é progressivo, gente, não é do dia para a noite. Não é um dia você vai acordar e falar, agora eu não quero mais ouvir a Deus, quero ouvir fábula. Foi devagar. Foi criando uma cera nos ouvidos, e a voz de Deus foi ficando longe, as coisas de Deus foram ficando longe. Aí de repente, a pessoa já começou a criar suas próprias orientações, suas próprias leis para a sua vida, se recusa a dar ouvido à verdade, quando menos percebe já está dando ouvido à fábula. Isso acontece, historinhas, porque foi se afastando devagar. A gente sabe da parábola do semeador que foi semeado, a semente simbolizando a palavra, e você tem vários terrenos. Alguns foram sufocados com as coisas desse mundo, que esse mundo sufoca, as preocupações dessa vida, o fascínio. Eu volto a despertar os jovens, mas não é só os jovens, a gente também, adulto. Esse mundo fascina a gente. Quando a gente menos percebe, a gente já está dando ouvido para as vozes. O coração vai endurecendo. Gente, dureza de coração é o primeiro sinal de que você vai cair. Você não caiu ainda, mas o coração endureceu, já era. Mano. Coração duro, a semente não brota. Coração duro, jovem, sabe o que acontece? O coração está duro, você não ouve mais a orientação dos seus pais. Entra por ouvido e sai pelo outro. Seu coração está duro. O que vai vir dali para frente, só Deus sabe. A palavra de Deus é muito enfática nisso. Jesus, quando vai falar problemas que estava havendo nos relacionamentos conjugais, e os casamentos já não se sustentavam mais, Jesus vai dizer que era por causa do quê? Jesus disse que por causa da dureza do vosso coração. Quando o coração endurece, o ouvido se fecha. E aí, meu irmão, aí nós ficamos cegos. Aí você está no alto mar sem bússola. Para onde vai?
Qualquer coisa pode acontecer. Na vida de qualquer um de nós, não é só do jovem. Quando o coração endurece, a gente perde a bússola. Esse navio pode bater num iceberg, num barranco, perde a orientação. Endureceu o coração, desliga, pum, cai o Wi-Fi. É um desespero aqui quando não dá internet aqui na igreja. Todo mundo, cadê a senha? Cadê a senha? Falar, meu irmão, você está conectado com Deus no culto, né? O Cristiano não está mais dando sinal, entra em pânico, né? Quando a gente endurece o coração, a banda larga cai, internet, desconecta com Deus. Pronto. Você está numa zona perigosa. Qualquer coisa pode acontecer. Então, o segredo, perseverança na doutrina, ou seja, ouvido aberto para o que Deus tem para me falar. E às vezes Deus está falando através do pai e da mãe. Às vezes, Deus está falando através da Bíblia, mas usando pessoas para falar com vocês. Se o coração estiver duro, meu irmão, cuidado, você está entrando em zona perigosa. Segunda característica da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e leia aí, verso 42 na sua Bíblia. O que está escrito aí? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e vamos repetir junto? Comunhão. O que é comunhão? Duas palavrinhas, união. Comum, união, que no grego, na verdade, é koinonia. Koinonia significa associação, comunhão, fraternidade, relacionamento íntimo, coisa insubstituível. Se não existe isso, não há bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é derramada em grupos que estão unidos. A Bíblia fala, um só era coração e a alma da multidão dos que criam. Sabe aquele salmo lindo que a gente repete, mas difícil viver, né? Quão bom e agradável viver unidos, irmãos. Aí você começa a ler todo aquele salmo, ali o Senhor ordena a sua bênção. Meu irmão, isso é muito importante. Então nós temos que ver, mas por aí. Então, a gente viu no Amigo Secreto, que foi pouca gente até que participou, assim mais ou menos, não foi a igreja em peso, né? O que eu mais via, que a turma pegar o papelzinho, eu não sei quem é essa pessoa, mas muitos estão chegando agora, né? É natural. Mas o camarada já está aqui há 8 anos na igreja, e ele pega uma pessoa que está há 5. Eu nunca ouvi falar dessa pessoa, não sei quem é, mas eu falei, meu irmão, você senta do lado dela há anos e não sabe quem é? Está acontecendo alguma coisa. Isso é comunhão. Se a gente se encontrar aqui em casa correndo, não tem comunhão, não conhece os irmãos. Isso tem que se estender, tem que sair das 4 paredes do templo, tem que se aproximar. É natural que a gente não vai ter a mesma afinidade de todo mundo, gente. Vamos deixar de ser ingênuo, claro que não. Olha, se um gosta de carro, o outro gosta de futebol, né? O outro gosta de, sei lá, temas diferentes, afinidade por questão de trabalho, tem coisas externas. A gente tem que respeitar, natural. Eu sento para conversar com umas pessoas que têm umas ideias parecidas, a conversa flui. Aí você senta com outro, o papo é um, a ideia é outra. Isso acontece numa igreja, gente. É normal. Tem mulher que se dá bem com a outra porque pensa igual, parecido. O jeito de criar filho, conhece afinidades. Isso é uma coisa, gente. Agora, comunhão está além disso. Essa comunhão significa que a gente está acima dessas coisas, dos nossos gostos, que são diferentes, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. O desafio é grande, porque como uma família, gente. Uma família não tem atrito, o irmão não briga. Irmão não briga. Pai, se briga. A minha irmã não está aqui, posso falar, eu brigar de tapa, mas de tapa mesmo, de rolar no chão. Irmão nunca briga, puxar cabelo, de bater. Irmão, eu imagino esses dois aí, né? Agora não está mais no mesmo quarto, né? Mas quando era no mesmo quarto, era um negócio, né? Deus me livre, né, Gê? Irmão briga. Mas depois faz as pazes, velho. Faz parte. Se você ficar com a ideia de que nunca vai brigar, não
vai ser só se entrar e sair, porque se ficar junto, for trabalhar junto, departamento infantil, departamento das senhoras, cadê a SAF aqui? Cadê a dona Neide? Foi de presidência, né? Todo mundo igual lá, pensa igual, dona Neide? Tudo diferente. Você fala assim na igreja, vamos pintar a parede, que cor? Pronto, briga. Cada um fala uma coisa, né? Cada um pensa de um jeito. Brigou, discutiu, desentendeu? Amém, faz parte, somos uma família, vamos ir. Gente, primeiro a gente tem que perseverar na doutrina, estar com o ouvido aberto para aquilo que Deus tem para vir. A nossa comunhão, primeiro que essa comunhão, ela começa entre nós e em Deus. Tem um monte de texto que fala sobre isso. Primeira carta de João: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, eles falam, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeiro nós temos que estar em comunhão com Deus. Eu não sei se é o meu negócio, observa aí o radar. Depois temos uns com os outros. Começa com Deus, cada um tem que estar acertando a vida com Deus. A Bíblia chega a dizer assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Melhorou agora, Ricardo, obrigado. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, consequentemente mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vamos com comunhão com Deus, e aí depois, meus irmãos, somos diferentes, temos ideias diferentes, temos opiniões diferentes. Quanto mais perto, mais desentendimento vai ter, sem ilusão, hipocrisia e romantismo e fantasia. A igreja é feita de pessoas falhas, gente. Não tem jeito não. Vai ter problema. Isso aí eu não tenho dúvida. A questão é como nós vamos resolver depois. Porque criança é uma maravilha, né? Criança, de repente eles estão brigando, rapaz, parece que vai. Nossa. Aí daqui 10 minutos estão brincando de novo, já esqueceram o que aconteceu. Aí daqui 20 minutos estão brigando de novo. Igreja é assim. Igreja é assim. Evidentemente que a palavra de Deus nos adverte quando a gente, de maneira propositada, voluntária, não desentendimento que ocorre, opinião diferente. A palavra de Deus ela é muito forte. Quando a gente fala de espírito de dissensão, aí o negócio é sério. Gálatas vai falar das obras da carne e do espírito. E dentre as obras da carne, a Bíblia vai dizer prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Mas aí ele entra numa lista: discórdia, dissensão, facção. Aí é perigoso. Aí a coisa complica. E depois vai falar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então o que a gente tem que estar preocupado é que estamos em comunhão com Deus. E não promovendo nenhum tipo de discórdia. Porque a Bíblia diz que se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Marcos 3:24. Tito 3 fala: evita a pessoa facciosa, depois de admoestar 2, 3 vezes. Tiago chega a dizer assim que o sentimento faccioso, olha que coisa, se tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, pois não é a sabedoria que vem lá do alto. Isso aí é terreno, é animal, é demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Forte, gente. Então, tantos textos que um dos que mais me chama a atenção é aquele famoso texto de Provérbios, quando a palavra de Deus nos fala que há 6 coisas que Deus detesta e 7 que Deus abomina. Olha que coisa profunda, hein? Provérbios 6:16. Primeira coisa, olho altivo, orgulho, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente,
coração que maquina projeto iníquo, pés que se apressam para correr para o mal, falsa testemunha. 6 coisas que Deus detesta. Mas a 7ª é pior de todas, ele abomina. Sabe o que está escrito lá? O que semeia contenda entre irmãos. Rapaz, mais do que você pegar uma faca e degolar uma pessoa inocente, Deus abomina mais do que isso. O que semeia contenda entre os irmãos. Então isso é muito sério. Perseverar na comunhão são pessoas que lutam contra tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa relação. Porque o diabo, como diz o texto, dividido contra si, destrói. O que a gente já viu de igreja fechar, literalmente, porque tinha uma pessoa lá dentro, usada pelo inimigo para semear discórdia, e semeava em uma língua que era um inferno. Eu, como 10 anos, membro de presbitério, secretário executivo durante uns 6 anos, vou falar para você, gente, eu vi isso acontecer. Destrói. Então, perseverar que Deus tem para mim. Perseverar na comunhão dos irmãos e fugir de tudo aquilo que desentendimento a gente vai ter, normal, a gente vai lá, releva, vamos para frente. Agora, discórdia semeada, peraí, quando você vê isso, você faz o sinal da cruz assim, estou brincando, você ora, porque isso é perigoso, isso é do mal. Bom, é a 7ª coisa que Deus mais abomina, né? Terceira característica daquela igreja, que eu oro para que tenha na nossa igreja, além de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão. De casa em casa, o partir do pão. Eu acho lindo isso, porque há uma discussão se esse partir do pão era Santa Ceia ou não. Eu acredito que não. Para mim, esse partir do pão aqui, ele era a ideia de que essa igreja, ela existia além das 4 paredes, de casa em casa. A ideia é que havia reuniões até fora da igreja. Para mim isso reforça essa característica de comunhão, de uma igreja diferente, de uma igreja que era realmente um espaço de vida, de compartilhar vidas, de famílias que se amavam, que se sentiam atraídas umas pelas outras, que tinham problemas, claro, que pensam diferente, claro, que existe afinidade mais com uns do que com outros, evidentemente, mas que vai de um pouquinho além, gente, de simplesmente bater o cartão aqui domingo, e até isso já está sendo difícil, porque você sabe como que é a agenda nossa, gente. Todo aniversário que eu fui convidado, de amiguinho do meu filho, da escola, de parente, é domingo, sempre domingo, toda reunião, churrasco, domingo, tudo é domingo. Se deixar, nós vamos embora, abandona a igreja. A gente vai na igreja quando não tiver nenhuma agenda. Não tem nenhum churrasco hoje. Não tem aniversário, comer coxinha, refrigerante, cortar bolo, brigadeiro. Não tem nenhuma reunião da família, não tem nada. Vou para a igreja. Se deixar, fica assim. Igreja, o cara tem que pôr, domingo eu estou lá em comunhão com os irmãos. Posso até ir no almoço da família, na reunião, vou lá no... Mas, meu irmão, coloca isso no coração. E vamos romper a barreira das 4 paredes? Põe no seu coração, meu querido, a disposição de se aproximar mais do irmão que está aí sentado do seu lado. Para quando chegar no Amigo Secreto de 2016, a gente não olhar para o papel e falar assim, não sei quem é esse aqui. Um monte de gente me ligou, pastor, quem que é essa pessoa? Que eu nunca ouvi falar. Rapaz, a pessoa frequenta a igreja há 5 anos já. Você senta do lado dela todo dia, ó. Ela é assim, assim, assim. Já sei quem é. Puxa vida. Olha, uma igreja está pequena, ainda não é uma igreja grande. Se fosse uma igreja de 300, 400, 500 membros, 800 membros, o desafio para você. Primeira característica, doutrina, ouvido, palavra de Deus. Comunhão.
partir do pão. E a última para fechar. A última característica para fechar, ó. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina ouvia Deus. Comunhão entre nós. Partir do pão foi de Deus, gente. Isso é pessoal. Não dá para a gente terceirizar. É muito comum, o pastor orar por nós lá. Ora, mas você não vier orar, filho. Não é assim que funciona. Vim para as nossas reuniões, orar em casa, orar com a família. Gente, como é difícil. Eu acho que era mais fácil algum pouco tempo atrás. Eu sinto. A família vai crescendo, as atividades. Minha família que é pequena. Você sabe como que é? Casa nossa vira pensão. Sabe como que era pensão? Minha avó que falava, isso aqui não é pensão não, né? Eu sei, a vida está assim, gente. Assim, é uma loucura. A gente não tem nem tempo para respirar, quanto mais para orar. Não tem. Mas se a gente não lutar por isso, eu já falei milhões de vezes, mas vou continuar falando. Gente, é criativo para tudo, né? Quando a gente quer fazer um jeito para reunir a família, a gente faz. Quando a gente é ativo, eu vou reunir minha família para orar. Gente, não sei quantas vezes semana, uma que seja. Dá um jeito, gente. Bola um café, uma pizza, uma reunião para parar a turma. Para a gente parar e olhar um na cara do outro e orar. Perguntar como foi a semana, olha que motivo bom. Para você ter tempo para chegar para o filho, falar, filho, como é que foi a semana na escola? Gente, impressionante, né? Filhos que têm pais ausentes, não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa. Isso aí é lei. Isso é lei. Um pai que não é presente na oração, que não acompanha a vida, que senta com o filho uma vez por semana, fala, filho, vamos orar junto, eu quero orar por você. Você tem algum motivo de oração? Você está passando por um problema? Quero orar por você na escola, no trabalho, namoro. Por que você não está mais indo na igreja? Você não está mais lendo a Bíblia? É isso, gente. A oração mesmo. Primeiro tem que começar com a gente, né? Não sei, cada um vai achar um jeito. Tem Tem gente que ora de manhã, tem gente que ora à noite, tem gente que não ora. Claro. Cada um tem uma forma de fazer a coisa. Uma característica daquela igreja era uma igreja cheia de Deus, um grupo que queria estar junto, eles estavam abertos para o que Deus tinha para eles, eles promoviam a comunhão, eles fugiam daquelas coisas que o diabo semeia para discórdia, para divisão. Eles rompiam a barreira das quatro paredes, o partir do pão de casa em casa. Eles tinham reuniões nos lares. Um momento gostoso de... Quantas vezes você convidou um membro da igreja para ir na sua casa? Tomar um café, fazer um churrasquinho, que seja. Escolhe uma família e chama. Vamos... 2016. Imagina, gente. Porque você fala, não, esse ano nós vamos marcar. Não vamos marcar. Vai dar 2017, não marcou. Escolhe uma família. Se aproxima. Para falar coisa boa, pelo amor de Deus. Não é para falar mal do governo, da igreja. Para promover comunhão, não discórdia, né? Não é melhor ficar sozinho. Fique em casa. Promova isso. E por fim, perseverança na oração. Gente, essas quatro características, para mim, eram as mais fortes. Mais do que os prodígios e sinais que aconteciam naquela época. A turma quer prodígio, mas não quer essas quatro coisas aqui, ó. O arroz com feijão. Arroz com feijão, gente. Doutrina, palavra de Deus. O que Deus tem para mim? Comunhão, partir do pão e as orações. Eram pessoas que estavam preocupadas umas com as outras. Isso aqui não é socialismo, comunismo, quando diz aqui vendia suas propriedades, não. Mas eram pessoas que valorizavam as outras. Para mim, o mais importante é o seguinte, aquela velha pergunta, quais as coisas mais importantes na sua vida? Não são coisas, são pessoas.
Se os seus bens e propriedades, porque o texto aqui fala, é um texto polêmico, né? O verso diz 45, eu não vou fugir do problema. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É óbvio que eu não vou propor isso aqui. Para todo mundo vender tudo que tem e vamos distribuir para todo mundo. O princípio dá para continuar. O princípio é o seguinte: o que é mais importante? Os seus bens, as suas propriedades ou pessoas? Simples, é uma pergunta que você tem que responder. Se você responder que os seus bens e as suas propriedades são mais importantes, você vai casar e morrer com elas, sozinho, com os seus bens e com as suas propriedades. Porque pessoas não são mais importantes. Naquela igreja, pessoas eram mais importantes do que bens e propriedades. Isso se revela de várias formas, em vários sinais que a gente percebe. Eu não tenho tempo para estar com a pessoa porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou valorizando o quê? Dinheiro ou pessoas? Porque custa, né? Ah, mas não vou reunir com aquele pessoal, eu vou gastar. Ligar energia, né? Comida. Eu estou valorizando pessoas ou coisas? Naquela igreja, um sinal evidente de que eles davam mais valor para as pessoas do que para a coisa, está aqui. Unidade e o pão de casa em casa e fora das quatro paredes, com alegria e singeleza. É aquela, sabe, porque às vezes reúne com o outro para falar mal, para falar coisa ruim, para cobra, sabe? Singeleza é aquele coração leve, que gosta de dar risada, de contar piada mesmo, e está ali junto com a pessoa, sem nenhuma maldade. Não está ali para observar a vida da pessoa, para ver o que fez, o que não fez. Coração singelo, coração leve, sem má intenção. Ele disse que eles faziam isso diariamente, é um estilo de vida. Aí sim, naturalmente, faz sentido a gente reunir aqui no domingo, para louvar a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E aí, enquanto isso, a Bíblia diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus faz a obra, gente. Se uma igreja que vive a alegria de ter o ouvido aberto para a palavra, comunhão entre nós, rompe a barreira das quatro paredes, e oração, falando com Deus. Você está com raiva, você está com amargura no coração, não vai falar, vai falar com Deus, coloca diante dele. Está com raiva que a pessoa de ir lá brigar com ela, coloca diante de Deus. Ora com seus filhos, ora com sua esposa. Quantas vezes você orou com a esposa nesse início de ano, nessa semana? Marido, com os filhos. Pergunta tem que fazer. Quantas vezes você veio na reunião de oração na escola dominical? Nós temos aqui, ó, superintendentes estão aqui conduzindo a reunião de oração. Pergunta. Quantas vezes por semana você tira um tempo para orar, falar com Deus? Uma pergunta que você tem que responder. E que Deus nos ajude, gente, porque enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus faz a obra, gente. A igreja cresce naturalmente, é bênção, é coisa boa. É uma bênção. Vamos fechar os nossos olhos, gente. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Primeiro domingo de 2016, nós fomos aqui desafiados pela palavra de Deus, exortados por ela. Nós somos chacoalhados por ela toda hora. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus. Deus quer falar com a gente. Se Deus já tivesse abandonado a gente, você não estaria nem aqui hoje. Você está fazendo outra coisa. Deus não estaria falando com você. Se Deus ainda está falando, porque ainda está tentando, ainda tem chance de mudar algumas coisas, ainda há tempo. Deus ainda tem algum plano na minha vida, na sua vida, porque estamos aqui hoje. Feche os olhos, coloca diante de Deus a sua vida, fala: Senhor, eu quero um ano 2016 com os ouvidos bem abertos para a tua palavra e fechado para outras vozes que querem me levar para longe de ti, que querem trazer discórdia para dentro da minha casa, confusão. Eu quero experimentar comunhão com os irmãos, com singeleza de coração. Eu quero me reunir com outros irmãos da igreja com coração leve, singelo, sem maldade, sem malícia, sem outras intenções. Senhor, eu quero romper as barreiras das quatro paredes da minha igreja, partir do pão em casa, quero me aproximar mais dos irmãos, da igreja, não templo, igreja, pessoas. Ó Pai querido, nós estamos na tua casa,
primeiro domingo de 2016, colocando a nossa vida na tua presença, pedindo, Senhor, a tua bênção,